pelos pedidos de oração. Irmão Zira pede em favor de sua cunhada por enfermidade. A irmã Dinalva pede por irmão Gonçalo e família. A irmã Marinalva pede por sua família, Fernando e família e Braulina e família. O diácono Mário pede em favor de Miguel, filho da irmã Jéssica, se encontra enfermo. Vamos ficar de pé para nós orarmos por esses pedidos de oração. Quer pedir ao presbítero irmão Manuel fazer essa oração em nome de Jesus e creia, Deus ainda responde a oração da igreja. Amém? Saúde da igreja com a paz do Senhor. Amém. Fala Jesus querido. Ele já está falando desde o início do culto. Vamos orar para que Deus tenha misericórdia e pedir orações. Quem vai pedir oração nessa noite? Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Que nós estamos na tua presença, meu Deus, mais uma vez, diante de ti. Senhor, te agradecemos por tudo que fizeste por nós, meu Deus. Por ter nos abençoado, por ter nos ajudado, meu Deus. Nós te agradecemos a ti também, Senhor. Pelo Senhor, aleluia, pelos que se ofertaram, para aqueles que estimaram, meu Deus, continua abençoando, dando graça, vitória, bênção em sua vida, meu Deus. Aqui está também, Senhor, neste momento, esse pedido de orações, meu Deus. Senhor, que conhece o nome de cada um que está aqui, a necessidade de cada um, meu Deus. Vai entrando, operando, Senhor, curando a enfermidade. Nós cremos no teu poder, porque tu ainda será o mesmo ontem, hoje é eternamente, meu Deus. Abençoa a continuação desse trabalho, usando o teu servo, vai transmitir a tua palavra de ensino. Usa-lhe nas tuas mãos como tu tens sempre usado, meu Deus. E abre nosso coração nessa noite. É que nós te pedimos, já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Abra sua Bíblia, irmãos. Joel, capítulo 2. Joel, capítulo de número 2. Nós vamos meditar na palavra de Deus nessa noite, em nome de Jesus. Irmãos, nós vamos hoje focar somente no versículo de número 1. Os estudiosos, eles dividem esse texto do capítulo 2 de Joel em algumas partes. Uns dividem até o capítulo do versículo de número 18, outros dividem até o versículo 11, depois até o 18 e depois encerram. Mas nós vamos dividir em 3 partes, começando hoje e explicando o versículo de número 1. Pastor, mas vai demorar muito assim? Não. Se você entender o versículo 1 bem entendido, você vai conseguir entender com mais facilidade os versículos posteriores. Daí eu não vou precisar demorar tanto explicando os outros versículos. Vão ser somente sinais. Mas o versículo 1, ele é bastante importante para o nosso entendimento. Amém, irmãos? Amém. Quem achou o texto, diga amém. Amém. Vamos ler todos juntos somente o versículo 1. Eu vou contar até 3 e toda a igreja recita comigo. 1, 2, 3. Tocai a trombeta em Sião e clamai em alta voz no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está perto. Amém. Pode sentar, em nome de Jesus. Antes de começar a pregação, o ensino da palavra, eu gostaria que os irmãos atentassem bem rapidinho.
esqueci de um aviso. Na terceira semana de setembro, nós vamos fazer aqui, preste bastante atenção, um trabalho de regência. O nosso irmão David, pastor David, vai estar aqui trazendo uma palestra para os irmãos que querem entender um pouquinho mais sobre regência. Vai ser vários assuntos abordados, e os irmãos aí que quiserem, quem pode fazer? Aqueles que já são regentes têm a obrigação de fazer. Os que não são e têm desejo, às vezes têm interesse pela chamada de regente, podem sim fazer com a gente. Amém? É só me procurar para quê? Porque vai ser de manhã e de tarde. Então vai ter um almoço e vai ter um café da tarde. Então a gente precisa se organizar da melhor maneira possível para atender a todos os irmãos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Então procure a gente em nome de Jesus. Vamos lá. Joel capítulo 2, versículo 1. Tocai a buzina, em outras versões, trombeta. O que é tocar a buzina ou tocar a trombeta? A palavra aqui é shofar, que é um chifre de carneiro que era tocado como um alarme pelo sentinela que ficava sobre o muro. Diga comigo, como? Vamos lá, toda a igreja. Como? Um alarme. E qual era o alarme? Ele avisava invasões inimigas ou outras calamidades. Diga comigo, invasões inimigas ou outras calamidades. Então, primeiro, Deus está falando, toquem a trombeta, deem um aviso, avisem. Irmãos, vamos trazer para o nosso cotidiano para a gente entender o que é um alarme para a igreja. O que é um alarme? Quando que você ouve um alarme? Quando tem um perigo. Quando tem um? Perigo. Vamos lá, todo mundo. Perigo. É só quando acontece isso. O alarme do seu carro, se estiver funcionando direitinho, vai tocar se houver. Nós tínhamos aqui um alarme, para a igreja, e tocava se passasse um vento. Passasse na fresta, já avisava, opa, está passando algo estranho aí. Daí ligava para a irmã Marlene, e a irmã Marlene tinha que vir aqui para poder desligar o alarme. Então o alarme é algo que avisa perigo. É algo que avisa algo que está ou vai acontecer. Essa buzina era tocada por soldados, homens escalados, que passavam as noites e dias colocados nos lugares estratégicos do muro, e eles não podiam dormir, eles não podiam tirar um cochilo. Por quê? Porque se eles dormissem, poderia ser que bem na hora que eles tivessem dormido, os inimigos vinham, ou algum tipo de calamidade chegava, e eles não podiam avisar os seus
companheiros, os seus cidadãos da cidade. Quem se lembra do grande naufrágio do Titanic? Quem lembra? Alguém lembra? Essa foi uma das maiores tragédias da história. E se você for estudar acerca dessa tragédia, no livro do pastor Erivaldo de Jesus, que fala sobre curiosidades bíblicas e históricas, você vai ver que passava um navio que estava passando perto do Titanic quando ele estava naufragando. E eles sinalizavam, mas o moço que estava lá em cima para avisar em caso de iceberg, algum problema, ele estava dormindo. E porque ele dormiu, muitas pessoas morreram. Vamos trazer para a nossa vida espiritual. Quantas pessoas podem estar morrendo porque nós às vezes estamos dormindo? Quantas vezes você está morrendo porque você está dormindo? Quantas das vezes o projeto de Deus está morrendo porque você está dormindo? Mas Deus te trouxe aqui para dizer: meu atalaia, desperta. Aleluia! Glória a Deus! Acorda, atalaia. Você não pode dormir. Você tem que acordar. Porque talvez o naufrágio da tua família, do teu ministério, da tua casa, pode ser evitado se você se pôr de pé e tocar a trombeta na hora que Deus lhe mandar. Então, era necessário que esse homem se colocasse lá e tocasse a trombeta. E para que servia esse alarme? Ou qual era o motivo desse alarme? Vamos para o final do versículo, olha aí comigo. Por que é que ele estava tocando? Porque o dia do Senhor vem. Vamos lá. Por que ele estava tocando? Porque o dia do Senhor vem. Porque o dia do Senhor vem. Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus, aleluia. Que dia é esse? Por isso que eu falei, nós precisamos entender que dia é esse, para que a gente possa entender os sinais que vão seguir esse dia. O dia do Senhor, aqui em Joel, ele tem, ou pode ter, pelo menos 3 significados. Primeiro, pode ser uma continuação da invasão dos gafanhotos. Lembra dos gafanhotos do capítulo 1? Pode ser uma continuação deles. Segundo, ela pode ser uma invasão militar de um exército humano. Os estudiosos acreditam que podia ser tanto a Assíria quanto Nabucodonosor ou a Babilônia. E a terceira visão é uma visão escatológica, ou seja, uma visão que vai além dos tempos de Joel e abrange o livro do Apocalipse. Eu quero, nessa noite com os irmãos, entender
porque isso vale em toda a Bíblia, que o dia do Senhor não é somente um dia específico, mas todos os tempos em que a ira de Deus se acende sobre a terra. E eu quero pensar com vocês nessa noite. Quando é na Bíblia que você vai ver a ira do Senhor acesa? Em Gênesis você vê o dia de Sodoma e Gomorra. A ira de Deus se acendeu contra aquele lugar. E caiu fogo do céu. A Bíblia também diz da ira de Deus contra a raça humana. E o dilúvio na época de Noé. A ira de Deus sobre Ananias e Safira, que os trouxe à morte. A ira de Deus contra a falta de observância das igrejas na Ásia. Uma delas você vê o próprio Deus olhando e falando assim, o próprio Jesus, dizendo, se vocês não voltarem, não se arrependerem, vocês vão perder o seu castiçal. A ira de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, é algo real. E ela pode sim ser escatológica, mas nós precisamos tomar cuidado para não vivermos a ira de Deus. A ira de Deus na nossa vida. Pastor, mas Deus é amor. É, mas também é fogo consumidor. Deus ama, mas também disciplina. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, glória. Glória a Deus. E quem rejeita a graça está na mira da disciplina de Deus. Não tem para onde correr. Não existe um terceiro caminho. Quer seja hoje, quer seja amanhã, quer seja daqui 10 anos, quer seja na eternidade. Deus um dia vai revelar a sua ira sobre a terra. Pastor, mas não é o tempo de pregar a graça, o amor de Deus? Quem não adverte contra o pecado, automaticamente não pode pregar sobre o amor. Porque não existe amor de Deus se não muda a sua vida, se não muda o seu comportamento, se não muda a tua história. Você precisa ser mudado. Só homens mudados, mulheres mudadas, experimentaram verdadeiramente o amor de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Então a ira de Deus aqui tem várias vertentes teológicas, mas eu quero me ater com os irmãos aqui sobre a ira de Deus em qualquer momento. Irmãos, talvez alguém diga, pastor, mas hoje em dia a ira de Deus aonde está revelada? É só você ver o estrago das tsunamis, o super
se multiplicando. As dificuldades morais. Crianças de 8, 9, 10 anos, depressivas, tomadas de doença, tristeza no rosto do povo. Irmãos, se isso não for um sinal de que Deus não está contente conosco, eu não sei o que é. A Bíblia diz, Apocalipse capítulo 3, que tem uma espécie de gente, de uma maneira tipológica, que Deus vomitará da sua boca. A Bíblia diz em Romanos que tem pessoas que Deus abandona. Pastor, eu nunca gostei de ouvir essas coisas, mas é o que tem para hoje. Aleluia! Glória a Deus! Deus não abandona ninguém. Olha a Bíblia. A Bíblia diz que Deus os entregou às suas próprias paixões. A Bíblia diz que Deus rejeitou a Saul. Ei, irmão, abrace a graça de Deus. Então, cuidado, porque nós estamos sim vivendo tempos trabalhosos, tempos difíceis, tempo na sociedade difícil. A falta de amor ao próximo, a falta de respeito, tanto com as coisas sagradas quanto as que são seculares. Eu nunca vi, irmãos, um tempo de tamanha dificuldade, de respeito, de amor. O esfriamento do amor não é por causa de nada, a não ser pelo aumento da iniquidade. Glória a Deus, aleluia. Mateus 24:12. Irmãos, vivemos tempos difíceis. E Deus está anunciando. São poucos, mas ainda existem os atalaios. Aleluia! Aleluia. Glória! Ainda existem pessoas que pregam a palavra na sua integridade. Doa quem doer, goste quem gostar, ame quem o amar, odeie quem o odiar. A palavra de Deus ainda é a primazia na igreja. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. E Deus dá um aviso a nós. Se nós não quisermos tocar a trombeta, se nós formos covardes, se nós afrouxarmos, Deus levantará quem menos a gente imagina, mas Ele vai continuar tocando a trombeta através dos seus vasos. Aleluia. Toque a trombeta. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória. Aleluia! Fale a verdade de Deus. Oh, glória. Eu creio no arrebatamento da igreja. E eu creio que pode ser a qualquer momento.
o senhor fala isso direto, é sinal que ainda está precisando. Glória a Deus. Deus troca a mensagem quando o povo muda. Uma vez chegaram para o pastor Osmar e falaram: pastor, aquele pastor só prega a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. E o pastor falou: mas qual versículo que ele lê? Ele falou: não lembro, então volte lá e continue ouvindo. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus escreveu. Aleluia. Glória a Deus. Jesus está voltando, irmão. Só uma mensagem séria, só uma mensagem atual. E a gente não pode trocar ela por essas mensagens de autoajuda, essas mensagens de massagear o ego. A igreja não está precisando disso não, irmão. Quer saber? Hoje a igreja tem carro, hoje a igreja tem dinheiro, hoje a igreja tem trabalho, hoje a igreja tem condição, hoje a igreja tem posição social. Ela está precisando voltar a ser santa. Glória a Deus. É isso que a igreja está precisando. A igreja está precisando voltar a ser santa. A igreja está precisando voltar a ser igreja. Será que a gente vai ter que viver, irmãos, Glória a Deus. tempos Aleluia. tão difíceis? Será que Deus vai ter que chacoalhar a figueira para a gente conhecer quem é quem? Glória a Deus. Será que Deus vai ter que peneirar? Será que a gente vai ter que viver tempos de correr? A gente fala aqui no púlpito e tem gente que pensa que é uma brincadeira. Ei, você não sabe o que é uma igreja perseguida. Você não sabe o que é viver debaixo, aleluia, de opressão do governo, debaixo de opressão maligna, a ponto de você ficar, aleluia, dentro de um quarto trancado. Você não sabe o que é isso, mas Deus está falando antes que esse tempo venha. Se conserta, meu povo, se conserta, minha igreja, volte à santidade. Voltemos, irmão, a entender o que nós somos. Nós somos povo de Deus. Aleluia. Santo Jesus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Olha só, eu vou aqui falar sobre 3 características, bem rápido. Porque o versículo 1 mostra o dia do Senhor. E perceba 3 notórias características do som da trombeta. Primeiro, diga comigo, o alarme. Toca. Em Sião. Glória a Deus. É em Sião que toca primeiro. Meu Deus. O que é Sião? Sião era o lugar da morada de Deus. Era o lugar onde ficava o templo de Deus. Era o lugar onde celebrava o culto a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Se a gente não se acertar aqui, irmão, não vai ter reflexo lá fora. Oh, glória. Aleluia. Já disse isso, se você quiser anote. A igreja já foi perseguida. Ninguém gostava de crente, você lembra? Quem lembra disso? Mais antigo talvez viveram um pouco dessa época. Só chegar no emprego e falar: eu sou crente. Não, aqui não, você não pode trabalhar. Vai para lá. Aqui não, crente não tem lugar. Passou um tempo, a igreja cresceu. A igreja foi tomando proporções. E o que aconteceu? A igreja começou a ser aceita. Daí a gente começou a viver o tempo em que todo mundo falava assim: hoje eu quero ser crente. Eu também quero ser crente. Aleluia, glória a Deus, maravilha, que bênção. Daí hoje nós estamos vivendo a terceira etapa.
Qual que é? Hoje a igreja, ela começou a imitar o mundo. Eu não sei você, mas eu sou novo, mas vivi esse tempo em que se um crente chegasse e estivesse falando palavrões, as pessoas paravam de falar e falavam, vamos respeitar que é um crente. Eu morei ali na Vila Sabiá, os irmãos sabem aonde é, e ali quebrado. E às vezes eu passava na viela e eles estavam fumando maconha, eles apagavam e falavam, não, o pastor está passando. Deixa o pastor passar. Glória a Deus. Aleluia. Respeito. Aleluia. Respeitava. Hoje, que tem de crente maconheiro não é brincadeira. Vocês estão pensando que eu estou brincando? Vocês estão pensando que eu estou brincando? Não estou. Parece brincadeira, mas não é. Ei, Jesus, aleluia. Glória a Deus. Pastores cachaceiros. Glória a Deus. Eu vim trazer uma mensagem séria para essa igreja. Falo com lágrimas nos olhos. Não é brincadeira o que eu estou falando. Aleluia. Prostitutos no altar, adúlteros e adúlteras, mentirosos, salafrários, que assumem os altares e descem para a prostituição. Deus está nos alertando. Deus está falando conosco. Pastor, eu não saio da igreja, mas eu não faço nada disso. Mas vai para casa assistir porcarias que não edificam em nada. Viciados. Perderam o temor a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Sabe, irmãos, o que eu sinto? Misericórdia, Senhor. É falta da gente voltar a sair do culto, aquele temor tão grande no coração, que a gente olha para o espelho e começa a sentir nós como somos pecadores. Aleluia. Glória a Deus. Hoje eu vejo gente que acaba de pregar, nossa, quebrou tudo, seu quebrado. Preguei demais, você não pregou nada. Você não é nada. É, Jesus, Você é aleluia. pó, você é cinza. Você não aguenta o mendigo de Deus. Seus arrogantes, soberbas. Não cantam mais para louvar a Deus, cantam para mostrar o seu talento. Glória a Glória a Deus. Deus. Aleluia. Pastor, me explica, é por isso e por outra que Jesus não opera como operava. Você quer ver Deus operar? Voltemos a ter santidade. Glória a Deus. Aleluia. Crente ainda é crente. Aleluia. Crente ainda tem comportamento de crente. Pastor, mas a igreja. Abra aí, 1 Pedro. 1 de Pedro. 4. Deus. Aleluia. E o versículo 17. Aleluia. Veja se é ou não é o que eu estou falando. 1 de Pedro 4 e 17. Alguém pode ler para mim, por favor? Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós,
qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Veja só o que o texto está dizendo. Aqui está falando de uma igreja que sofria, padecia perseguição. E no versículo 16 você vê que o apóstolo diz: sofre como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Irmãos, a igreja não precisa ser aceita, não. Esse comercial, esse marketing. Não, irmãos, a gente precisa não. Por aliás, a igreja sempre vai sofrer. Se você for um crente genuíno, você vai sofrer. Glória a Deus. Porque as suas ideias não batem. Seus pensamentos não batem. Não bate. Se for genuíno, igual se for desses que tem por aí, são não sei quantos milhões de crentes no Brasil. Lembro de uma época do comunismo, num dos países comunistas, soldados entraram armados dentro de uma igreja e falaram: quem não negar Jesus, nós vamos matar. Olharam para o pastor, né? Como sempre. Falaram: agora vamos ver. O pastor dobrou o joelho e falou: pode começar por mim. Eu não vou negar. A família do pastor veio e dobrou o joelho do lado dele. E o soldado com aquelas metralhadoras armados. Daí veio mais 2, 3 crentes, Dobraram o joelho, uma igreja com 50. E de repente começaram a sair. Olharam para o pastor. E o pastor de cabeça baixa. E foram passando. Só sei que ficou o pastor, sua esposa, seus filhos e mais 2 ou 3 crentes. O comandante falou: feche a porta. Quando fecharam a porta, colocaram as armas no chão e falaram assim: pastor, pode tocar o culto? É que a gente só queria adorar no meio dos verdadeiros. Mexe com esse crente que está do seu lado e pergunta para ele assim: você é do verdadeiro ou não é? É até a morte mesmo, não é? É para dar vida por amor a Cristo ou não é? Se isso acontecesse na igreja hoje aqui no Brasil, ai, daqueles crentes que só vai atrás de Jesus por causa de um carro, de uma casa, de dinheiro, disso, daquilo. O soldado nem entrava e já saía. Eita, irmão. que Deus nos guarde. Que Deus dê uma peneirada em nós. Pastor, mas o senhor o que faria? Eu já tive uma experiência semelhante. Uma vez, tinha o costume de orar no monte de madrugada sozinho. E eu subia todo dia, 3 horas da manhã, para o monte sozinho. Acordava, ia para o monte. Pastor, o senhor encomenda isso para mim? Cada doido com a sua loucura. Eu não vou falar para você fazer, vai lá que faz, dá certo. E bem na época o pastor ficou sabendo, o pastor que era meu pastor na época, não vou citar o nome dele, né?
Mas ele falou para mim, Daniel, vem cá que eu preciso conversar com você. Ele falou para mim, Daniel, toma cuidado, rapaz. 3 horas da manhã, você mora lá na Sabiá. Subir para o monte sozinho. Perigoso, rapaz. Eu olhei e falei assim, pastor, eu fumava maconha no meio do mato, nunca ninguém falou para mim sair de lá. Cheirava farinha no meio do mato, nunca ninguém falou para mim sair de lá. Agora só porque eu vou orar, vou mandar um livro. Eu entendi que o pastor está preocupado com o livro hoje. Mas eu era novo. Só o sangue de Jesus. Explodiu o pastor. Hoje eu me arrependo de ter respondido. Mas daí o pastor falou, rapaz, eu falei, não pastor, eu vou continuar indo. Irmão, foi 2 dias. No 3º dia depois que eu falei com o pastor, eu estou subindo para o monte. Desceu um rapaz, de pulgar na cabeça. Estava para lá de Bagdá. Olhou para mim, e eu sempre com um folheto no bolso, peguei o folhetinho e falei, Jesus te ama, tem uma obra na sua vida. Ele pegou assim, olhou para mim, e falou assim, tirou um revólver, apontou para mim e falou, e se eu te matar agora? Jesus ainda me ama? Irmão, sabe aquele negócio 5 minutos de crente pentecostal que dá? Só quem já viveu isso aí sabe o que eu vou falar agora. Vem aquele negócio assim, você não sabe, é o Espírito de Deus mesmo que faz isso. Eu fiquei cheio do Espírito Santo, irmão. Eu falei assim, vai amar mais! Disse que estou baixinho e invocado, e é verdade. Vai amar mais! Ele olhou para mim e falou para mim assim, por quê? Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. O moço pegou o revólver, guardou, olhou para mim e falou, você ora por mim? Falei, ora. Dobra o joelho. Glória a Deus. Dobrou o joelho, coloquei a mão na apertei. Depois que eu terminei de orar, ele levantou, olhou para mim e falou assim, eu só fiz isso para ver se você era crente de verdade. Que minha mãe é crente. Na outra semana fui pregar na igreja de quem? Da mãe dele. Eu não sabia. Cheguei lá, ele estava sentado no fundo da igreja. Puxou eu e falou, você não é o rapazinho do monte? Eu falei, isso não é também. Por isso que eu estou falando. Crente tem que estar pronto para morrer por amor a Jesus. Sei, irmão. Tem coisa que a gente passa na vida que eu acho que é para preparar a gente. Que eu nunca fui muito certo da cabeça. Nunca fui. Porque eu fiquei crente, eu fiquei pior. Já teve uma irmã que olhou para uma irmã e falou para ela assim, sai na igreja do pastor Daniel. Aí a irmã voltou. Aí, toma cuidado, que ele vai bater. E a irmã bem contou para mim, eu falei, é verdade. Está voltando. O juízo de Deus começa na casa de Deus. É aqui, irmãos, que a gente tem que acertar os ponteiros. Mas o que é mais perigoso, olha só, é a segunda característica do versículo 1. Qual que é? Dai voz de rebate. Sabe o que é isso? É Deus fazendo uma declaração de guerra. Deus não está avisando o povo da guerra. Deus está falando que Ele vai ser contra o povo dele. Você tem noção disso? Deus não está falando assim, ei, eu vou levantar, eu vou entrar nessa guerra por você. Ele está falando, não, eu vou ser contra vocês nessa guerra. Pastor, está difícil de ouvir essas coisas hoje. Aleluia, glória a Deus. Mas você já imaginou se lutando contra Deus? Você já imaginou ser inimigo de Deus? Pastor, mas tem como ser inimigo de Deus? Ai, mas pastor, aquele Deus lá que eu ouço, o rapaz da cadeira pregando é tão gente boa. Aquele Deus que eu ouço, o povo pregando, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje.
a receber. É o mesmo Deus. E se você não tomar cuidado, Ele vai se virar contra você. Pastor, tem na Bíblia, tem Tiago, capítulo 4, versículo 7. Vamos ler. Glória a Deus, aleluia. Melhor, Tiago 4 e 4. Alguém pode ler para mim esse versículo? Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. É amigo do mundo? Quer na igreja, quer no mundo? Na igreja ouvindo hino? Lá em casa ouvindo funk? Glória a Deus, aleluia. Ei, irmãos, É hora da gente sair de cima do muro. Glória a Deus, aleluia. Não, mas a carne é fraca, pastor, e pecado é vitamina? Ah, eu caí. Não, você caiu porque você não vigiou. E agora? Volta para Deus. Firmar de novo. não tem outro caminho. O que eu faço, pastor? Não tem como, você tem que cortar. O que você não suporta, você corta. Vou repetir. O que você não suporta, você corta. Você tem um celular. E esse celular te leva para o mal. Você vai fazer o quê? Tem que cortar. Você tem uma amizade que te leva para o mundo. O que você vai fazer? Tem que cortar. Eu não vou ganhar ele para Jesus. Ei, irmão, não tem amizade. Não tem como a gente ser amigo de Deus e do mundo. Glória a Deus, aleluia. A gente tem que decidir. Ou é Deus ou é Baal. Ou é Deus ou é Baal. E aí? A gente vai continuar dentro da igreja uma coisa, lá fora outra. É mais vergonhoso ainda. Ah não, mas o mundo, o que é o mundo? Eu vou te mostrar o que é o mundo. 1 João 2. Meu João 2,15. E aí? Quem tem coragem de ler pra gente? Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Olha, você consegue entender isso aqui? E o que é o mundo, pastor? O mundo, eu não estou falando desse globo terrestre, nem das pessoas, estou falando desse sistema que existe hoje, que fala o que você tem que vestir, que fala o que você tem que falar, você tem que ser descolado. Qual que é a gíria de agora? A gíria de agora é falar
E aí, maluco? E aí, parceiro? Crente fala diferente. Aleluia. Crente tem palavreado de crente. Glória a Deus. Aleluia. Crente sabe falar. Sabe tratar os mais velhos. E aí, vovó? Não, que vovó? É só vou pra cá? Senhora, senhor. Sabe tratar as pessoas. Irmão, irmã. Posso, licença, por favor. Glória. Aleluia. Glória a Deus. Eu acredito que metade dessa geração de hoje, não sobreviveria aos nossos pais. Provavelmente tinham morrido. Você consegue, olha, não precisa ser muito não, meia idade aí, você consegue imaginar você atravessando uma conversa na frente do seu pai, conversando com uma pessoa mais velha? Consegue? Era 3 dias sem ouvir. Foi telecada na hora. Você consegue imaginar sua mãe falando, filhinha, Coloque essa sainha aqui, que ela é uma belezinha. Vai mostrar suas nádegas, mas é uma belezinha. Glória a Deus. As mães de antigamente, se uma mulher botasse, se uma moça colocasse uma roupa indecente, rasgava no corpo, é uma verdade. Você imagina a sua mãe, você que é moço mais velho aí, você indo com 1, 2, 3 moças dentro da sua casa para poder fazer sexo lá? Mas você tomava um tapa na orelha, rapaz. Isso é minha casa não, seu Severo. Não, pastor, isso é muito pesado. Isso é o sistema que o mundo quer implantar. Por que nossos filhos hoje são fracos? As nossas filhas hoje são fracas? Porque nós somos fracos. Entendeu? Culpa é nossa, irmão. A gente tem dó de dar um peteleco na orelha dele. Ai, meu Deus do céu. Vai ficar com trauma. Você apanhou mais do que não sei o que. Olha que gente boa que você é. Glória a Deus. Não, você tem que pensar o que falar. como falar, a hora de falar, mas como fez bem isso para você. Glória a Deus. E hoje? Quem está educando seu filho? O Google. Você lembra antigamente o que acontecia? Você tinha uma dúvida de alguma coisa, corria para quem? Para o pai, para a mãe. Perguntar, mãe, pai, você sabe o que é isso? Pai, aconteceu isso, mãe, aconteceu aquilo. Sua referência, qual que é a sua referência hoje? Sabe por quê? Começamos há décadas atrás a falar assim, não, irmão, não tem nada a ver. Pode ir, irmãos, me perdoa que eu vou falar, mas é verdade. Pode engravidar sem casar, não tem problema nenhum. Experimentar antes do casamento. Tem que experimentar do casamento, pode ficar. Não dá nada não. Daí o que acontecia? Engravidava meninos de 13, 14, 15 anos. Uma criança cuidando de outra. Ai, olha aí. Meu Deus. Glória a Deus, aleluia. Ai, eu sou novinha, gente, mas eu tô doidinha. Tô doidinha com aquele rapaz. Se tá doido, vai pro hospício. Vai se tratar. Vai cuidar da cabeça. Tá doida? Vai tratar. Daí não tem essa geraçãozinha furreca. Qualquer coisinha eu tô em depressão. Irmão, depressão é uma doença séria, não brinque com ela.
Depressão é uma doença séria. Não fique falando que você está em depressão só porque você está com vontade de algo que você não pode ter. Isso aí, sabe o que é? Mimado. Sabe o que você é? Mimado. É isso que você é. Você não é depressivo, você é mimado. Explicar o que é uma pessoa depressiva. A pessoa depressiva é aquela pessoa que não aguenta mais viver. Ela tem vontade de se matar. Não é a pessoa que, ai, Deus não me deu isso, eu vou sair da igreja. Vai, pai. Por quê? Porque você nunca teve por causa de Deus, você sempre teve por causa de você mesmo. E Deus não é nenhum banco e nem tampouco alguém que vai fazer tudo que você quer. Por aliás, a maioria das coisas, deixa eu falar bem sincero, a maioria das coisas que você quer, Deus nunca vai fazer. É Jesus. Glória a Deus. A maioria das coisas. Ai, eu vou sair de casa, gente. Você vai, pega a bolsinha aí, ó. Vai caçar o mundo pra você ver como é que é lá fora, irmão. Vai aí pra você ver. Eu vivo, pastor. Primeira dor de barriga que deve. Lembra da mamãe? Como é que eu faço para fazer feijão? É Deus. É doutrina, né, irmão? Glória a Deus. Saudade dos aviãozinhos. O mundo quer ensinar para você isso. Não, fica com um aqui, fica com outro ali, fica com outro lá. Por quê? Porque isso é moda. Não, isso é ser vergonhice. Não, pastor, mas eu vou assistir um filme pornográfico para pimentar o meu casamento. Vai, bota o diabo lá dentro. Bota Satanás lá dentro. Faça o seu marido pensar na hora que ele estiver fazendo amor com você em outra. Duro falar rasgado assim, né? Glória a Deus. Não é encontro de casar, então vamos deixar para a próxima. Não, vamos lá. Não, pastor, eu inventei aquela mentirinha lá, porque se eu contasse a verdade ia ser pior. Filho do diabo. Deus maravilhoso. Glória a Glória a Deus. Aleluia. Não, mas, coisinhas pequenas que você acha que o diabo não vê, que ele não está nem ligando, que Deus também não está nem vendo. Engana seu professor para fazer uma colinha. O diabo entra ali. Pastor, quer ganhar dinheiro, estude e trabalhe. Pastor, mas o senhor prega. Por isso que eu falo, estude e trabalhe. Você acha que é fácil trabalhar na igreja? Fica uma semana no meu lugar para você ver. Você vai sentir o peso do negócio. Porque aqui, além de ser físico, é também espiritual. Pega quem prega e pergunta para ele se é fácil. Quem prega de verdade, irmão. Essas pessoas que ficam enganando o povo com revelação mentirosa aí. E sabe qual que é o problema nosso? O problema nosso é que a gente dá muito mais ibope para essa gente do que para quem prega a palavra de Deus. É ou não é verdade? Glória a Deus. Aleluia. Mundo é coisa do mundo. Concupiscência, olha lá. Versículo 16. Concupiscência da carne, desejo. Eu tenho que fazer tudo que eu quero. Tudo que eu quero, Deus tem que fazer para mim. Não vai fazer. Não vai. Sua carne não presta. Os seus desejos da carne não prestam. Se não for o Espírito de Deus em você, já era. Glória a Deus. Concupiscência, olha lá, dos olhos. Inveja. Irmão, que tem de gente invejoso dentro da igreja, não é brinquedo, não. Glória a Deus. Aleluia. Gente zoião. Verdade, Deus. Você não pode falar nada para ele que você ganhou, que você recebeu, que você tem. Ele já fica assim, nossa. É verdade, Deus. Fala mesmo. Verdade. Por quê, pastor? Inveja. Tem gente que tem inveja. Ó, ele é mais bonito que você, tem mais dinheiro que você, sabe mais que você,
E mesmo assim, você é mais feinho, mais pobrinho, e mesmo assim tem medo de você. Ele fica assim, nossa, eu sou mais bonito. Mas Deus, ó. Qual que era a raiva de Eliabe quando Davi chegou na guerra? Ele olhou e falou assim, você veio aqui para esbilhotar a guerra, né? Ele, não, só vim trazer uma marmita, gente. Só que a raiva dele já estava dentro da casa de Jessé. Meu Deus! Está entendendo? Vai ter gente que não vai ser o que você é. E se conforme com o que você é. Irmão, cada um é o que Deus quer que ele seja. Pare com esse negócio de olho grande, querer ter as coisas dos outros. Ai, irmão, você quer ver? O camarada tá. Ei, sonhar é uma bênção. Sonhar, projetar, desejar é uma bênção. Só que não pense que as coisas caem do céu. Quem lembra daquelas propagandas que as pessoas chegavam na porta? Eu já vou encerrar. Chegavam na porta da sua casa e falavam assim para você assim: gente, ó, você vai trabalhar 1 hora por dia, vai ganhar 5 mil reais por. Você olhava e falava: meu Deus, é tudo que eu precisava. Aí você começava: opa, não é bem assim não. Opa, não é bem assim não. Porque nada é fácil na vida, irmãos. Nada, 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 nada. E se houver alguma coisa muito fácil para você, pode investigar que por trás está Satanás. Satanás é especialista em dar as coisas fáceis para os outros. Perceba, Jesus, só dobra que isso daqui eu vou te dar. Vamos lá? Concupiscência dos olhos. Aí isso aqui, irmão, é o pior de todos os pecados. A soberba da vida. Quase não tem gente soberba não, né? O que é soberba? Soberba, irmão, não é você ser uma pessoa otimista e uma pessoa realista. Por exemplo, uma vez um irmão chegou para mim e falou assim: pastor, o senhor prega? Eu falei: prego. Porque o irmão pensou que eu falo: não, eu não prego. O irmão já achou que eu era arrogante. Eu falei: não, eu sou arrogante, só prego. Mas o senhor prega bem? Graças a Deus. Isso é ser soberbo? Não. Você sabe o que você tem de Deus. Isso aí você tem que saber. Mas eu tenho um nervo, irmão. Quando eu vejo gente que canta. Daí você chega para ele e fala: irmão, você canta? Canto não. Você canta, miserável. Tinha um monte de gente que queria cantar que nem eu sei e não canta, cara. Fala: não, canto sim, irmão. Graças a Deus, Deus abençoou eu. Você ensina? Ensino. Deus me deu. O que é soberbo? Soberbo é você ficar assim: eu, mas eu, sou da eu. Entendeu? Isso é soberbo. Você pisar nas pessoas, humilhar as pessoas, desfazer das pessoas. Isso é soberbo. Isso não pode fazer. Agora, você saber o que Deus tem na sua vida, isso você deve saber. Tem gente que confunde humildade com bobice. Humilde é humilde, bobo é bobo. Cara, humilde é humilde, irmão. Você vai dar 200 mil para ele e vai dar 100 reais para ele, ele vai continuar a mesma pessoa, que ele é com 100, com 200. É humilde, não vai dar nada dele. E bobice? Ele recebe 100, de alguém chega: irmão, senti dar 200 mil. O sangue de Jesus tem poder, irmão.